O engenheiro Ian Moraes, da Oxion. Ele vai falar um pouco para a gente sobre pirólise em um reator industrial e, enfim, vou passar a palavra para ele que vai saber falar melhor que eu. Obrigada, Ian. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian, sou o gerente da Oxion. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade da gente poder estar falando um pouco da empresa aqui para vocês. Agradecer ao professor Gilberto, ao professor Marcos Freitas e tudo que eu vim assistindo aqui nesse dia de hoje, dia de ontem. Eu acho que é muito importante para a gente conseguir entender o quanto a empresa vai conseguir ajudar a bancada e o quanto a bancada vai conseguir ajudar a empresa. Porque na palestra da Iris, por exemplo, né, a gente passa por algumas situações, e aí eu não vou colocar a Oxion como uma especialista em crédito de carbono, mas a gente passa por situações onde a gente precisa lidar com essa situação. Então, por exemplo, né, a gente recentemente passou por dois projetos, onde a primeira empresa que procurou a gente para processar palha de milho, na primeira reunião de apresentação, eles colocaram para nós a seguinte frase: se vocês falarem em crédito de carbono, encerra a reunião e a gente vai embora. A gente quer que o projeto seja viável, como o Ricardo, né, comentou, né, de elegibilidade, adicionalidade, perdão. Eles querem que o projeto seja viável sem olhar a remuneração do crédito de carbono. Num segundo momento, acho que mais ou menos uns 3 meses depois, uma outra empresa nos procurou para tratar resíduo de macaúba, onde o foco principal deles não é nem o biochar, o bioóleo gerado, o extrato pirolenhoso, é de fato o crédito de carbono. Então, para eles, o crédito de carbono é o fator crucial e, consequentemente, a gente precisa tratar da questão do carbono fixo do biochar para poder garantir que a gente vai ter uma remuneração o mais alta possível, levando em conta o crédito de carbono. Então, assim, eu acho que essa conversa que a gente está tendo hoje, que teve ontem, terminando aqui, vou deixar aberto também para a gente poder aprofundar mais em alguns temas particulares aqui de cada um, mas ela vai ser muito importante não só para a Oxion, né, para a Oxion entender o que vocês podem oferecer, né, de soluções, como a gente viu na palestra do professor Henrique. Eu não vou colocar a Oxion como especialista também em reações químicas. Eu consegui enxergar muitos pontos ali que a gente vai conseguir absorver e espero que vocês consigam enxergar aqui também bastante coisas que a gente vai conseguir apresentar que sejam úteis para o dia a dia de vocês e que a gente espera contribuir positivamente. Muito obrigado. Bom, eu trouxe aqui resumidamente o que a gente costuma apresentar, né, para públicos um pouco mais leigos, né? A gente traz aqui um resuminho do que seria o processo de pirólise e tenta atrelar isso com o equipamento que a gente tem hoje na nossa unidade. Então, bem resumidamente, a gente tem a alimentação de um tipo de matéria-prima. Aqui eu estou colocando especificamente biomassa, mas a gente pode trabalhar também com resíduos fósseis. O reator que a gente trabalha usualmente na Oxion para biomassa é um reator contínuo, horizontal, rotativo. Quando a gente fala em material fóssil, a gente trabalha com reator em batelada. Eu vou apresentar fotos reais deles para vocês na sequência, mas em resumo, a gente tem um aquecimento da biomassa aqui, a depender da necessidade do cliente, de 300 até 700 graus. Consequentemente, a gente tem a volatilização, geração da fração gasosa, separa o que é condensável do que é não condensável e, por fim, a fração sólida. Então, a gente está falando em produtos comerciais hoje pela Oxion, basicamente três, que é o biochar, fração sólida, a fração oleosa, que é o bioóleo, ou para a casca de arroz a gente tem essa geração mais predominantemente do alcatrão, e a fração aquosa, que é o extrato pirolenhoso ou extrato aquoso. Além de tudo isso, depois de passar pela condensação, a gente tem a fração não condensável, que é o syngas. Esse syngas na Oxion a gente consegue reaproveitar ele como energia para o próprio sistema. A depender da biomassa, 100% desse syngas é aproveitado, ou se tiver algum tipo de excedente, como é o caso que a gente tem com a macaúba, esse syngas ele é encaminhado para um flare, né, porque a gente não tem o sistema preparado para trabalhar com uma biomassa ou com resíduo no reator contínuo, que tem uma geração muito alta de gás. Então a gente tem um flare por segurança, mas em geral a gente consegue suprir com a câmara de combustão.
Essa é a nossa unidade, a gente fica em Mojimirim, no interior de São Paulo, está um pouquinho longe de vocês, mas a gente consegue aí organizar tudo para fazer qualquer parceria dar certo, independente da localidade. A Oxion foi uma empresa fundada em 2009, foi uma das primeiras empresas aí a se falar em pirólise. Já pirolizamos de tudo, eu estou nela há mais ou menos uns 4, indo para o 4º ano agora, mas pegando toda a relação de material que já foi tratado desde 2010 até hoje, eu posso falar que a gente já pirolizou grande parte dos materiais disponíveis no mercado. Isso tem um ponto positivo, mas também tem um ponto crítico quando a gente fala de empresa, porque o nome não era Oxion há 3 anos atrás, era SP Pesquisa e Tecnologia. Então foi uma empresa muito voltada para P&D. Por mais que fosse um P&D industrial, não deixava de ser um P&D. Então foram testados diferentes tipos de matéria-prima. Eu vou mostrar uma relação de pesquisas ali só com as principais. Só que a empresa nunca teve um viés de faturamento, era sempre um viés de conhecimento. Então a empresa ganhou muito conhecimento ao longo dos anos, mas nunca desenvolveu de fato o mercado. Até chegar em 2018, comecinho de 19, com o extrato pirolenhoso da casca de arroz, que foi o primeiro produto comercial que fez com que a Oxion fosse ao mercado, só que na sequência veio a pandemia. Então a empresa acabou passando por uma reestruturação no ano de 2021, 2021-22, e a gente veio com uma nova gestão voltada para mercado, pensando na venda não só do extrato pirolenhoso da casca de arroz, mas também do biochar e biocarvão, consequentemente, né? É basicamente o mesmo produto, mas para mercados diferentes. Então, biocarvão, biochar da casca de arroz e extrato pirolenhoso. É uma empresa licenciada pela CETESB desde 2010, atua no setor agrícola, mas não só no setor agrícola, atua também no setor de saneamento, químico e siderúrgico. Aqui a gente pode colocar as possibilidades dos produtos da pirólise. Então a gente fala em biochar, mas a gente sabe também que o carvão gerado pode ser usado como um carvão ativado, semi-ativado, e também para queima em fornos siderúrgicos, já que o carbono desse carvão interage na formação do ferro gusa. Então você tem a pegada ambiental e a pegada econômica também. Quais são os modelos de negócio que a gente vem desenvolvendo hoje? A gente mantém a linha de P&D, porque é uma raiz da empresa, então a gente acaba trabalhando ali com a parte de pesquisa, e essa parte de pesquisa está muito atrelada à prestação de serviço. Dando exemplo ao cliente que chegou para nós, querendo processar a palha de milho. A gente não vai levar a palha de milho para nível industrial antes de validar em escala laboratorial. Então, a gente tem um reator batelada, pequeno, que a gente consegue processar, pirolizar esse material, extrapolar e fazer uma correlação com o industrial. Isso para qualquer tipo de material. Até um dos sócios brinca um pouco em relação a isso, né? Pirólise processa tudo, o reator aceita tudo. Agora, qual vai ser a durabilidade do equipamento? Qual vai ser a característica do produto? Isso é uma outra conversa. Então, para isso que a gente processa primeiro em escala laboratorial, entende a viabilidade minimamente necessária para conseguir escalonar e ir para um projeto industrial, e na sequência a gente parte para o reator em escala industrial de 300 kg por hora. E para fechar, tudo essa conta aqui toda fechando, essa viabilidade econômica e técnica fechando, a gente parte para um terceiro modelo aqui, né, que seria na sequência o modelo de implantação de uma unidade de pirólise. Então, tendo a biomassa, sabendo que esse produto é bom, sabendo que o processo se comporta bem, a gente consegue atender o cliente também com uma unidade de pirólise completa, desde a parte de um possível pré-tratamento até o escoamento dos produtos. Aí aqui só ilustrando, né, para vocês, a gente tem o prédio administrativo, o galpão de produção do reator contínuo e o galpão de produção do reator em batelada. Então, essa é a foto do nosso equipamento. A gente tem um reator horizontal rotativo. O aquecimento preliminar dele é a base de GLP. Dependendo da biomassa, depois a gente desliga o queimador e mantém apenas a câmara de combustão retornando esse syngas queimado para o aquecimento.
E aqui vocês podem ver a câmara de combustão. Então, a fração gasosa ela sai da tubulação central, entra na câmara de combustão, é resfriada, tem a separação de fase e a gente consegue coletar tanto a fração condensada quanto o syngas não condensável. Capacidade de testes. Hoje a gente consegue atender bancada no equipamento batelada e industrial numa operação contínua. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da câmara de combustão, porque um ponto para a viabilidade econômica do projeto é o aproveitamento desse gás. Quando a gente consegue reaproveitar esse gás no sistema e desligar o queimador principal, a gente fala de uma economia considerável para fazer a conta fechar. Se a gente desconsiderar esse reaproveitamento, não vou trazer um número para vocês, mas posso falar que a maioria dos projetos não para em pé. Então, esse aqui é um ponto crucial. E aqui, mostrando para algumas biomassas que possuem um excedente energético um pouco maior, a gente tem a queima desse excedente no flare, que é onde a gente consegue, de fato, enxergar todo esse potencial calorífico das biomassas sendo gerado. Lembrando que o flare é um componente de emergência, não é para funcionar 100% do tempo, ele atua somente quando o sistema tem uma sobrecarga de temperatura e, por emergência, direciona esse excedente de gás para fora. Então, com base em tudo que eu falei sobre o reator contínuo, para finalizar, a gente tem a patente desse equipamento. A gente consegue desenvolver modelos de 300 kg por hora até 2.000 kg por hora, ou, a depender do projeto, modelos de 5 a 10 mil. E aí, puxando mais uma vez a palestra da Iris. Esse ponto aqui, por mais que o cliente chegue para nós e fale assim, eu preciso processar 10.000 kg por hora, quanto é um equipamento? Vai depender de alguns fatores. E um fator para entrar nessa conta é a necessidade ou não da avaliação do crédito de carbono. Porque se eu tenho um ponto focal de geração de biomassa, a gente pode pensar em um equipamento. Só que não é isso que acontece na maioria dos casos. Você tem uma região de vou dar um exemplo aqui, de 1.000, 2.000 alqueires, aonde, do ponto de vista de viabilidade desse crédito, compensa você ter, ao invés de 10 plantas de 10.000 kg por hora, ao invés de uma planta de 10.000 kg por hora, você ter 10 plantas de 1.000 kg por hora devidamente posicionadas para você economizar o combustível do transporte, tanto da biomassa quanto do produto gerado. Então, toda essa avaliação a gente consegue fazer levando em conta ou não o crédito de carbono. Aqui é uma imagem do reator em batelada, tá? Tem um senhor figura aqui, não sei se vocês conhecem, curiando o reator, mas esse é um reator em batelada que a gente usa para o processamento de materiais de origem fóssil. Então aqui, né, puxando mais um ponto do que a gente está vendo nas palestras. É muito difícil a gente conseguir alimentar um sistema com um material perfeito ou próximo disso. Aqui vocês conseguem ver a robustez do processo. A gente está trabalhando aqui com câmaras de mais ou menos 1,5 m de diâmetro, que são alimentadas inteiro. Ah, mas por que vocês não trituram? Na maioria dos casos, o pré-tratamento acaba saindo até mais caro do que o próprio processo. Então, quando o processo permite, o sistema, o reator permite a alimentação bruta, e isso não impacta fortemente na qualidade dos produtos, esse é o caminho mais usual que a gente trabalha. Então, aqui, basicamente, é um reator de 18 metros cúbicos, que a gente consegue alimentar em torno de 5 a 6 toneladas, pensando em material fóssil não tão compactado. Se a gente aumenta a compactação, a densidade aumenta, você consegue colocar em massa um pouco mais. Uma relação aqui das pesquisas que foram feitas, até um pouco alinhado com o que a Mariana, né, professor, trouxe ontem sobre compósito plástico. A ASP, a Oxion, por volta de 2017, desenvolveu um compósito plástico utilizando o biocarvão como biocarga na matriz polimérica. Esse produto teve boas qualidades mecânicas dos ensaios, teve boas qualidades, bons resultados
químicos, e não foi para frente por questão de mercado, questão de preço. Porque aqui diretamente você não está concorrendo com o polipropileno, com o polietileno, com o PVC. Você está concorrendo com a carga que essa empresa usa na matriz. Então você está concorrendo com calcário, com talco, que tem um custo muito mais baixo. E aí conseguir reduzir, a gente tem uma análise metanogênica, metagenômica, a gente tem uma análise metanogênica, metagenômica, perdão. A gente consegue avaliar qual a qualidade e o tipo de vida do solo e enriquecer o biocarvão, o biochar, com o micro-organismo específico daquele local. Com isso, a gente consegue o quê? Sabendo que o biocarvão, que o biochar, ele é uma grande esponja. E aí o professor pode depois falar um pouco melhor que eu, mas a estrutura porosa desse material consiste em micro, meso e macroporos. Cada micro-organismo vai se alojar a depender do tamanho dele, do tamanho do poro, no seu devido lugar. Essa é uma forma de conseguir agregar valor no produto. Porque para nós, pensando no equipamento de 300 kWh, é um ponto fundamental. É um ponto onde a gente quer agregar valor ou no produto ou na cultura a ser aplicada. De uma forma ou outra, conseguir comercializar esse produto para o setor agrícola também. Aqui a gente tem o extrato pirolenhoso, que é a fração aquosa gerada no processo, utilizada também como um bioinsumo, um adjuvante agrícola, que, diferente do biochar, ele é aplicado de forma foliar e não diretamente no solo. Tem algumas funções diretas na vegetação, que a gente tem bastante experiência, bastante trabalhos com ele também. Carvão ativado, principalmente pensando no carvão vindo da casca de arroz, ele tem uma série de propriedades, além da porosidade, que geram uma interação boa, não só física, mas também química, junto com alguns contaminantes. Biocarvão siderúrgico, como eu já falei, utilizar esse material em queima junto com ferro, biocarga em compósitos plásticos e o fator aqui principal do ponto de vista de viabilidade, que é o gás de pirólise. Então, esse é o biocarvão, né, para vocês terem uma ideia um pouco mais visual da casca de arroz, gerada no processo no reator contínuo. E esse é o biocarvão micronizado depois de passar por uma etapa de redução granulométrica. A depender da aplicação, usa-se ele não micronizado ou micronizado. Nesse caso aqui, a gente acaba concentrando mais e precisando usar um pouco menos, só que ele tem um custo um pouco mais alto. Então, aí é uma equação que a conta precisa ser avaliada para a entrega no cliente. Você tem uma área superficial maior do que o não micronizado. E aí não é nem falando em queima, é falando principalmente no setor agrícola e saneamento, onde a área superficial é extremamente importante. Moinho de martelos, moinho de facas. Isso. Aqui a gente tem uma leira de compostagem. Uma das aplicações do biocarvão, do biochar, é em leiras de compostagem e, na sequência, a aplicação desse material no solo. Deixa eu ver se vai o vídeo aqui, mas deixa eu explicar primeiro. A aplicação do biochar na leira de compostagem, a aplicação do extrato pirolenhoso na leira de compostagem e a aplicação desse material no solo. Essa forma de aplicação foi uma estratégia que a gente conseguiu enxergar para tentar reduzir a quantidade aplicada e, consequentemente, aplicar diretamente o biochar no solo. Essa também é uma possibilidade. Aplicação em leiras de compostagem, onde você vai ter uma retenção dos nutrientes desse composto maior do que naturalmente sem esse material e, na sequência, aplicando esse material no solo. O extrato pirolenhoso vai trazer alguns benefícios muito mais próximos ali da questão de redução de odor dessa leira do que propriamente retenção de algum nutriente. Mas a questão de odor a gente sabe que é um ponto crítico, principalmente para compostagens próximas às cidades. E aqui são os produtos gerados pela pirólise
a partir do material de origem fóssil. A gente tem o negro de fumo, o óleo de pirólise. Considerem essa imagem aqui. Aqui é um aço, que seria o material reciclado de um pneu, quando ele é colocado inteiro no reator. E, muito mais do que a maioria das biomassas, quando você fala em origem fóssil, você tem um excedente, uma geração energética muito alta. Então, aqui, resumidamente, quais são os pontos críticos de uma análise técnico-econômica quando a gente está falando em implantação de um projeto ou teste de alguma biomassa? Composição química da matéria-prima. Como o Henrique já trouxe para nós, é um ponto crítico porque isso vai impactar na característica do produto final. Então, um ponto que a gente acaba levando muito à risca é sempre caracterizar a biomassa que vai ser tratada, pensando em um projeto, para conseguir entender e caminhar dessa biomassa para onde vão caminhar os componentes em relação aos produtos, na fração sólida e na fração líquida. Fração gasosa a gente acaba não avaliando porque é uma análise um pouco mais complexa, mas esse caminho da biomassa até a fração sólida e líquida a gente avalia antes de qualquer projeto. Umidade, granulometria, teor de cinzas, possibilidade de um sistema de pré-tratamento, são pontos muito críticos também. Porque para a pirólise, quais são os parâmetros operacionais que a gente costuma trabalhar? Temperatura, vazão de entrada, tempo de residência. Quando a gente entra com material mais úmido, tempo de residência tem que ser ajustado, temperatura costuma cair e a vazão de alimentação costuma baixar também. Então, esse é um ponto que a gente vem sofrendo aí nas últimas 4 semanas, 1 mês, de um material que foi encaminhado para nós, que a expectativa era chegar com umidade em torno de 9% e acabou chegando com uma umidade média de 40%. A gente está processando esse material, só que é uma complexidade muito maior, até porque a gente não estava esperando receber esse tipo de material para iniciar o processamento. Então, o sistema é extremamente flexível. O ajuste de tempo de residência é simples, temperatura, simples, vazão de alimentação, tranquilo. A questão toda é encontrar um ponto ótimo dentre desses três parâmetros, desses 3 variáveis. E é isso que a gente veio fazendo aí ao longo de mais ou menos uma semana, 10 dias, para conseguir entender quais são as condições que a gente consegue trabalhar para chegar num ponto que é extremamente importante para essa empresa, que é o carbono fixo mais alto possível. Então, por isso que esses fatores, principalmente umidade e granulometria, são muito importantes antes da gente começar um projeto de um processamento de pirólise. Presença de contaminantes aqui, metais, cloro, enxofre. Quantidade da matéria-prima. Então, você ter uma garantia de quantidade, uma garantia de estabilidade de fornecimento é extremamente importante porque o seu processo, a última coisa que a gente quer é que ele pare por falta de matéria-prima. Então, esse é um ponto muito importante também. Mercado para os produtos gerados, por isso que esse leque de opções no setor agrícola, saneamento, químico e siderúrgico é extremamente importante, porque você não fica amarrado só no agrícola e se por algum motivo o agrícola não quiser mais comprar biochar, a gente está ferrado. Então, não é o caso, a gente tem esse leque de opções que consegue trazer uma certa tranquilidade para nós. Exigências regulatórias, principalmente relacionadas ao órgão ambiental, e balanço de massa e energia, que no fim vai trazer essa viabilidade para nós ali, técnica do projeto e, consequentemente, juntando tudo isso, uma viabilidade econômica. Para fechar, quais seriam as etapas? Diagnóstico da matéria-prima, ensaio em escala de bancada, validação técnico-econômica, aí entra tudo que eu falei para vocês, entender a característica da matéria-prima, entender quais são os requisitos do cliente. Então, eu preciso de um carbono fixo mais alto. Não, eu preciso que você aumente o rendimento em carvão ou aumente o rendimento em líquido. Tudo isso é avaliado nessa primeira etapa, chamar de laboratorial, mas uma etapa de bancada, para a gente conseguir chegar numa validação técnico-econômica. Entender se faz sentido trabalhar com essa biomassa ou não.
Porque alguns casos que já aconteceram para nós é, olha, eu tenho lodo de esgoto a 90% de umidade, eu quero pirolizar. Ah, não, mas eu não quero um secador, eu quero só pirolizar. Inviabiliza o projeto. Precisa de um secador para você não usar a energia da pirólise para secagem. Porque aí essa conta não vai fechar. Até porque a geração de gás que você vai ter, ela vai ser muito baixa para conseguir ter aquele outro ponto que eu comentei, que é a estabilidade do processo com o próprio gás do sistema. E consequentemente, a viabilidade econômica por conta disso. Engenharia de implantação, tendo todos esses pontos aqui já sido realizados. A engenharia de implantação seria parte da Oxion também. E para fechar, e aí esse é um ponto que a gente consegue construir em 4 mãos, operação e melhoria contínua. A gente pode operar sozinho a máquina do cliente, a gente pode operar junto, pode operar no modelo de receita compartilhada, onde os produtos vão ser nossos, o cliente tem um problema com um resíduo, ele quer encontrar uma solução, a gente consegue oferecer essa solução e atuar independentemente ou em conjunto com o cliente, a depender da necessidade. Então, assim, é um ponto muito importante aqui, né? Acho que algumas empresas dificultam esse acesso e essa flexibilidade de negociação, mas é algo que a Oxion sempre busca entrar num consenso com o cliente. O que é melhor para o cliente, desde que faça sentido para nós. Então, esse é um ponto aqui que a gente sabe que tem algumas variáveis e que eu estou à disposição para conversar com vocês agora ou num segundo momento, para a gente conseguir encontrar algumas soluções aí para os problemas que a gente vem discutindo. O gás vai ser um combustível. Como você viu ali, ele tem um potencial calórico. Vamos. Nesse caso aqui, esse gás está voltando para a pirólise e você tem um excedente energético. Esse gás que está saindo no ele poderia estar indo para um gerador, para você converter e fazer uma venda de energia elétrica. Poderia. Tá, é uma possibilidade. Na Oxion a gente não faz. Porque para a casca de arroz a gente acaba não tendo um excedente energético. Esse vídeo aqui é para uma outra biomassa, muito rica em óleo, que você acaba tendo uma conversão em gás, se não o dobro, um pouquinho maior do que para a casca de arroz. Então, para essa biomassa, a gente acaba tendo que utilizar o flare como medida de segurança em alguns pontos. Mas eu poderia falar assim, não, a conta para mim fecha melhor se eu vender o gás como energia elétrica do que eu parar de usar o meu GLP. Então, eu continuo usando o GLP, pego todo o gás gerado e gero energia. É uma análise que tem que ser feita. Pegar o custo da energia, o custo do gás e entender qual lado é o mais adequado, qual caminho é o melhor para se seguir. Isso. Na verdade, você vai ter uma mistura de alguns gases. Você vai ter metano, hidrogênio, alguns compostos um pouco mais pesados que acabam sendo levados juntos, mas é uma mistura. A gente não faz uma... Tá, não, é uma mistura. É uma mistura do gás gerado na pirólise. Aqui não passa por nenhum tratamento, nem pré, nem pós queima. O material que sai do reator ele é só resfriado, enviado para a câmara, você tem uma queima desse material e a massa quente, majoritariamente de CO e água, vapor d'água, ela passa pelo reator trocando calor. Vamos voltar aqui. Rendimento em biochar fica na faixa ali dos 40%. Então fala em biocarvão, tá? O biocarvão tem um rendimento na faixa de 40% e a gente tem a venda dele para o setor agrícola, só que isso ainda é um desenvolvimento de mercado e uma quebra de preconceito, porque você chega no agricultor e para você convencer de que esse produto pirolizado é melhor do que ele simplesmente pegar a palhada dele e espalhar no solo, é um processo.
Entendeu? Então, hoje, na parte de biochar e aplicação agrícola, a gente está em algumas frentes de teste. Só que teste agrícola não é em 100 metros quadrados. É teste em 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, que para a Oxon já é muita coisa. Então, hoje, na parte agrícola, está nesse caminho, e na parte química, está para a venda desse material como um carvão semi-ativado. Porque a característica da casca do arroz é que ela é muito rica em sílica. Quando ela passa por esse processo de pirólise, essa sílica se transforma numa sílica amorfa. E essa sílica amorfa tem uma série de benefícios do ponto de vista de interação com contaminantes, como dioxinas e furanos. Então, numa chaminé de um incinerador, não pode ter, ou a quantidade exigida é mínima possível, dioxinas e furanos. Precisa de um sistema de filtração num carvão ativado. Esse cara aqui, atuando como um carvão ativado para a empresa de incineração, é fantástico. É fantástico. E aqui a gente consegue valor agregado e uma quantidade que a gente dê conta de produzir. Porque pensando no setor agrícola, se a gente fechar com uma fazenda média, não vou nem falar da gigantesca, mas uma fazenda média, a gente tem que pensar numa ampliação da unidade. Respondendo a questão agora só do óleo, né, que seriam os outros aí 35%, 40%, essa fração líquida, aquosa, não oleosa, desculpa, ela também é comercializada para o setor agrícola. Eles usam ela como adjuvante, que eles conseguem reduzir o custo deles com glifosato. Então, adjuvante agrícola. Um adjuvante, ele ajuda uma cauda. Ele ajuda em uma mistura onde você tenha outros elementos. E aí, consequentemente, como ele vai ajudar, você pode usar menos. E glifosato hoje é o principal insumo que eles querem reduzir. Reduzem usando extrato pirolenhoso, da Oxion. De biomassa ou de origem fóssil? De biomassa para casca de arroz, a gente não tem a formação propriamente do óleo. A gente tem a formação do alcatrão. Que, sendo muito sincero, a gente ainda não entende muito bem essa diferença entre o óleo e o alcatrão. Para a casca de arroz, a geração ela gira em torno de 1,5% do que entra é esse alcatrão. Então, hoje, a gente está estocando esse material para conseguir ter uma venda em grande quantidade, que seria uma venda para a refinaria. A gente não pode usar esse óleo ainda como qualquer outra forma de recurso. Esse óleo seria vendido para uma refinaria. Mas ainda não é o nosso core. Casca de arroz é a matéria-prima que a Oxion gera os produtos dela. Projeto é outra coisa. A gente para o processamento de casca de arroz, gera um estoque antes, tem todo um planejamento para isso, para por 30, 20, 40 dias, o que for necessário, e entra para a fase de projeto, onde a gente vai estar trabalhando com uma biomassa do cliente. E aí, casca de amendoim, palhada de milho, resíduo de macaúba, cavaco de madeira, já foram algumas. Casca de eucalipto. Então, assim, tem um leque de biomassas que a Oxion já trabalhou, não só no reator batelada, pequeno, mas no reator industrial contínuo. Ela vem de um fornecedor da região. A gente tem um contrato com ele de fornecimento e ele fica em Mojimirim mesmo. Então a gente consegue ali ter um frete que dá mais ou menos 6 quilômetros da planta. Um ponto muito importante aqui é entender a flexibilidade do equipamento. Uhum.
Uhum. Não, legal. Qual o seu nome? Desculpa. Seu Luiz. Bom, falando em sazonalidade, esse é um equipamento que ele consegue trabalhar com diferentes tipos de biomassa. Então, se a gente pensar em sazonalidade, a gente poderia projetar esse equipamento para trabalhar com dois tipos de biomassas próximos. Não sei de cabeça aqui, tá? Mas vamos pensar em palhada de milho, palhada de cana. Supondo que a sazonalidade dos dois não conversem, né? Que cada uma tem o seu momento. Isso. Sim. Sim. Uhum. Sim. Porque tem que ter uma regularidade de fornecimento para a máquina não parar. A máquina parada é prejuízo. Então, eu pensaria muito mais nessa linha de combinação de biomassas, combinação de matérias-primas, se for, em vez de uma, duas, três, porque eu falo para vocês assim, o preparo do sistema para trabalhar com uma biomassa ou outra, ele é muito simples. Então, se você tiver, por exemplo, a palhada de cana, a palhada de milho, são duas biomassas. Uma eu vou trabalhar de janeiro a julho, a outra de julho até dezembro, sem problema nenhum. Todo o sistema de pré-tratamento, a depender da biomassa, a gente vai dimensionar, a gente dimensiona também, tá? Parte de madeira, casca de eucalipto eu falo porque foi uma dor de cabeça que eu senti na pele. Além de você ter que triturar, é um material extremamente fibroso e que atrapalha na alimentação. Mas, bom, respondendo a primeira pergunta, eu imagino que seja isso. Pensar em um sistema, projetar e calcular com base em duas, três, quatro biomassas mais abundantes e contar com que o sistema consiga rodar com elas ao longo do ano. Certo. Por isso que você precisa amarrar contratualmente. O nosso fornecedor. Isso, isso. Sim. Não, e isso é um ponto crítico. Se você não conseguir garantir continuidade do processo, você tem um ponto crítico. Por isso, abrir o leque das biomassas, ao meu ver, é a possibilidade mais simples. E a outra pergunta que você tinha feito? Você fez duas. Bom, esse equipamento que vocês estão vendo na foto aqui é um equipamento de 300 quilos por hora, tá? A depender do material. Estou falando em casca de arroz. Esses 300 quilos por hora vão resultar mais ou menos aí em 120 toneladas por mês, pensando numa operação full com 3 turnos. Não sei se foi essa a pergunta em relação a. Tá, nada. Do lado. Uma das nossas fontes de casca de arroz emergenciais é em São João da Boa Vista. Não, eu moro no Guaçu, em Mogi Guaçu. Mogi Mirim está colado. Está próximo de São João, de Campinas. Deixo aberto para vocês também conhecer a unidade. Entre em contato e a gente consegue uma apresentação lá para vocês também da unidade de forma bem tranquila, tá?
É um poder calórico próximo, mas eles estão avaliando mais a questão de material volátil do que o próprio poder calorífico. Quando você fala em um carvão vegetal, esses voláteis, na reação com o ferro-gusa, eles acabam atrapalhando. Por isso que é tão importante seguir com o maior carbono fixo possível. E aí eles não estão olhando só o carbono fixo por conta do poder calorífico. Eles estão olhando o carbono fixo por conta de não ter material volátil. Porque o material volátil, na queima, ele gera bolha quando joga no forno e, consequentemente, você acaba tendo prejuízo para o seu material. Exato. Não. A compostagem, assim, a gente foi para essa linha da compostagem porque você consegue agregar valor em duas formas. Retendo os nutrientes do composto e aplicando esse biochar em solo. Além de que na compostagem você tem um ambiente muito rico do ponto de vista biológico. Tem muita vida ali. E essa vida, pensando que o carvão é um inoculante muito bom, ele acaba trabalhando como uma casa para esses micro-organismos. E quando ele volta para o solo, esse micro-organismo, além de voltar em maior quantidade, ele volta em uma casa que é muito mais resistente a intempéries. Então, são alguns benefícios da aplicação do biochar na compostagem que a gente acaba não tendo com a aplicação direta do produto em campo. Por isso que essa combinação ela é muito boa. Nada. Esse produto é desenvolvido pela Sequoia. Sequoia é um braço da Oxion, é uma parceria Oxion e Biotech que resultou nessa... A Sequoia fica em Ribeirão. Para ser muito sincero, o endereço da Sequoia no CNPJ eu não sei qual é, mas a Sequoia é uma empresa que une o carvão, o biochar da Oxion e o know-how da Ecobiotech de micro-organismos. Eles enriquecem o nosso carvão com micro-organismos e aí esse produto ele pode ser aplicado numa quantidade mais baixa e muito mais específico para o tipo de solo. E aí, professor, posso estender mais um minuto? Uma reunião que eu tive semana passada, a gente chegou e eu fui na linha de falar que o biocarvão, que o biochar enriquece o solo por conta de reter nutrientes da biomassa, tudo. E aí o cliente falou para mim, falou assim, o meu solo é extremamente rico. Meu solo, em relação a NPK, ele está até acima do que é o recomendado. Só que esses nutrientes, eles não estão disponíveis. Ele falou, o que eu preciso no solo é dos micro-organismos, é de vida para conseguir quebrar e disponibilizar para a planta. E aí isso casou muito bem com tudo que a gente vem fazendo. Então, o que a gente vai ter de ação ali vai ser a análise metagenômica, entender o que ele tem de vida ali e trabalhar com o que ele tem no biochar. Porque a gente sabe que não é muito complexo você querer enriquecer um solo com algo novo. É mais fácil você pegar o que ele tem, que já está totalmente adaptado, e enriquecer com esse material. Exato. Obrigado, gente.